Bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Tô aqui tomando meu cafezinho da manhã. Gente, eu ainda tô de pijama, tá? E aproveitei para estar aqui por esses minutinhos, poucos minutinhos, para gravar esse conteúdo para vocês, tá? E olha, acreditem, esse conteúdo, como os outros que eu tenho gravado, são coisas assim, são coisas reais, tá? São atitudes reais que eu tenho tomado comigo mesmo, tá bom? Não tô contando história de ninguém, não tô contando experiência de ninguém, é minha experiência, é a minha vida. E aí, hoje, como não diferente, eu vou continuar compartilhando com vocês um pouquinho da mudança, né? Um pouquinho de atitudes que eu tenho tomado para mim mesmo, com a minha pessoa, com essa pessoa linda, maravilhosa que Deus criou, né? Como você também aí do outro lado, e que tem dado certo, gente. E já começo falando uma coisa para vocês. Se eu tivesse tomado essa. E aí, como eu estava falando para vocês, se eu tivesse tomado essas atitudes que eu tomei agora, de uns tempos para cá, se eu tivesse tomado um tempinho lá atrás, eu teria evitado muitas situações na minha vida, mas é vivendo e aprendendo, né? Quem me segue há mais tempo sabe que eu tenho 3 filhos. Primeiro, né, deixa eu me apresentar, que hoje eu esqueci de falar meu nome. Meu nome é Janaína, esse é meu canal e é onde eu tenho compartilhado com você atitudes que fizeram grande assim mudanças na minha vida e eu tenho vivido isso diariamente, tá bom? Então, eu já peço que se você já gostou do conteúdo, do tema, do assunto de hoje, que você deixe seu like, tá? Para trazer mais engajamento pro canal, deixe comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, certo? E vamos juntas nessa jornada de mudanças que vai fazer uma grande transformação nas nossas vidas, tá bom? Isso quem vos fala é essa pessoa aqui, ó. Tem certeza do que tá falando para vocês, tá? Não é história de carochinha, como diz o povo. Não, gente, isso é real. Isso tá acontecendo comigo. E eu falo que eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida, tá? Por quê? Porque assim, olha, os meus filhos, eu me casei, né? Os meus filhos, tive os meus filhos, aliás, né? E aí, que acontece? Criei, cuidei deles com o maior amor, com o maior carinho do mundo e eu faria tudo de novo. Porém, eles cresceram, né? Cada um escolheu, encontrou, né? Alguém para dividir a vida, né? E, gente, eu tô vivendo uma fase muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Tenho visto os meus filhos, cada um seguindo seus passos, seguindo, né, aí os seus trajetos. E, enfim, eu tô muito feliz por ver o sucesso dos meus filhos, tá? Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, mas os meus filhos são maravilhosos, graças a Deus, são bênçãos de Deus para minha vida. E aí, o que acontece? Quando eles casaram, olha só para vocês verem como que é engraçado as coisas, né? Eu conseguia ver os meus filhos, né, crescendo, se tornando adulto, mas eu não me preparei para esta fase, você entende? Tipo assim, ó, tem gente que me vê aqui, que me conhece desde criança, então, tipo, sabe que o que eu tô falando aqui é real. Eu sempre cuidei dos meus filhos assim com o maior carinho, sabe? Sempre fui uma pessoa assim muito dona de casa, assumida mesmo. Sempre fui muito caprichosa e tal. E assim, gente, e eu vi assim um futuro para os meus filhos. É lógico, todo mundo nem sonha em ver o filho, os filhos, né, amadurecendo.
a gente sabe que não vai ficar conosco, né? Porque assim, eles têm opções para escolher e sempre foi promessa de Deus, sabe? Os caminhos que os meus filhos estão trilhando, estão seguindo, sempre foi promessa de Deus para minha vida, para nossa vida. E isso me tranquilizava muito. Não sei se vocês acreditam nisso, eu acredito, tá? Eu sou cristã, acredito nas promessas de Deus, eu acredito na guarda de Deus para nós e é isso que me move todos os dias, é esse amor, é essa força que Deus nos dá, sabe, essa fé que me move todos os dias. E também com eles não seria diferente, né? Porque a promessa de Deus alcança as nossas gerações, certo? Eu acredito assim, espero muito, muito, muito que você acredite, porque, gente, isso faz toda a diferença nas nossas vidas, pode crer. E aí, gente, o que acontece? Eu não me preparei para esta fase, você entende? Por mais que eu via, né, eu pensasse, não, um dia eles vão crescer, um dia eles vão criar asas, né? E vai cada um procurar o seu cantinho e tá tudo certo. Eu sou muito feliz com a minha nora, com os meus genros, sabe? E assim, sou muito feliz mesmo, gente. Eu agradeço a Deus todo o santo dia, tá? E pasmem vocês, quando os meus filhos eram pequenininhos, bem pequenininhos, quando eu estava grávida deles, né, eu já orava para que Deus preparasse para eles alguém que fosse da vontade do Senhor para a vida deles, de verdade, tá? Isso eu falo muito para minha nora, eu falo isso muito pro meu genro também. E então eu falo assim que eles já existiam na minha vida, nas nossas vidas, muito antes da gente se conhecer, né? Porque eu já orava por eles, certo? E aí, gente, detalhe, que daí, por mais que eu tivesse essa convicção, essa percepção da vida em relação aos meus filhos, em relação à vida adulta deles, em relação a essa mudança, né, essa continuidade, né, eu não me preparei. Vocês acreditam numa coisa dessa? E aí, querendo ou não, eu passei digamos que um apertinho, gente. Por quê? Porque daí, o que acontece? Chega num momento que a gente pensa assim, tipo, ué, acabou, eu não vou ter mais assim aquela responsabilidade com eles igual eu tinha. Eles não dependem mais de mim, né? Só que o que a gente esquece é o seguinte, para você que é mamãe, nem tá aí do outro lado, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, não existe idade para você pensar nesse assunto. A idade é essa que você tá agora, tá? Eu não sei se você tem filhos, eu não sei se os seus filhos já cresceram, mas acredite, vocês vão passar por isso também. Vocês precisam estar preparadas, porque senão vocês vão sofrer, tá? Isso aconteceu comigo, certo? E aí, quando chegou essa fase, não foi nem quando, sabe, tipo assim, assim, quando eu vi que eles estavam crescendo, eu comecei a me perguntar assim, eu falei, nossa, caramba, eu já não sou mais tão assim, sabe, tipo, tão importante na vida deles. Esse foi o primeiro pensamento que começou a invadir a minha mente, tá? Só que aí que eu me enganei. Por quê? Olha, eu sempre vou ser importante na vida dos meus filhos e assim vai ser com você também, só que de forma diferente, entende? Eu continuo sendo importante, a gente tá sempre junto, a gente inventa as coisas para estar junto e assim é uma escolha nossa e isso faz muito bem, isso é sinal de que eu fiz o meu papel de mãe certa. Você entende? Eu tenho certeza, convicção de que eu e meu esposo, nós fizemos o nosso papel de pais perfeitamente bem. Por quê? A gente vê por conta de que eles querem sempre estar conosco, a gente sempre inventa coisas para estar junto. Então, gente, é uma das provas que a gente fez a coisa certa, né?
E só que daí é como eu tô falando pra vocês, eu não tava preparada. Então, tipo, não sei se vocês já ouviram falar da síndrome do ninho vazio. Eu tive isso e é muito triste, muito triste. E eu só venci isso com muita. Primeiro que eu tive que encarar aquele processo que eu tava passando, tá? Eu tive que encarar isso. Porque se eu não tivesse encarado, eu não ia conseguir mudar a minha percepção de ver as coisas, entende? Então eu tive que mudar isso em mim. Eu tive que reparar isso em mim para que eu pudesse começar a tomar atitudes que sanasse essa falta que eu estava sentindo, certo? E aí foi onde foi a minha chave de virada, digamos assim. Por quê? Porque eu comecei a olhar mais para mim. Porque até então eu era só a mãe, entendeu? Eu sempre fui muito assim de me cuidar, de me valorizar e tal. Só que tinha essas coisinhas que passavam meio que batida e a gente não prestava atenção, entendeu? E aí foi onde eu comecei a olhar mais pra mim, entende? Tem coisas que eu preciso, eu ainda estou no caminho de mudança, tem muita coisa pra mudar. Gente, aprenda uma coisa, todo dia, toda hora, todo instante é momento de mudanças, tá? E nós estamos vivos, graças a Deus estamos vivos. Então, é uma jornada assim de melhoras, né? Eu penso comigo que enquanto a gente está vivas, enquanto estamos vivos, nós temos chances de fazer com que a nossa trajetória seja melhor. Você entende? E é o que eu comecei a fazer, gente. Eu comecei a olhar mais pra mim, eu comecei a continuar me cuidando mais. Vocês que me conhecem sabem que gente, de verdade, eu tô acima do peso. Olha só, estou acima do peso e é um negócio doido, porque uma coisa que acontece muito comigo é o bendito do efeito sanfona, tá? Não tô fugindo do assunto, não, até porque eu tenho falado muito de mudanças e isso faz parte das mudanças, né, que eu preciso continuar tomando para minha vida para ter bons resultados, até por conta da minha saúde. Então, assim, eu passo muito por esse efeito sanfona. Eu emagreço e engordo, emagreço e engordo. Mas uma coisa que eu já reparei, e pasmem vocês, é uma coisa de doido que eu vou falar aqui, mas é surreal. Eu sou assim, ó, eu posso estar fazendo assim, o que eu sempre faço é reeducação alimentar, tá? Vivo fazendo por conta disso. Por quê? Porque eu faço errado. Então, aí vocês podem me perguntar, por que eu faço errado? Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu faço a reeducação alimentar, só que eu não ando levando a sério os exercícios físicos. E é uma coisa que, pra mim, não funciona. Se eu fizer reeducação alimentar, fazer o uso da quantia de água certa para tomar durante o dia e não fizer os exercícios físicos, gente, esquece, para mim não dá. Não dá resultado e Deus que me perdoe, parece que engorda até mais, sabe? Essa é a minha como que eu vou falar para vocês? É a visão que eu tenho de mim mesma. E caminhar, eu amo caminhar, mas eu não caminho muito por conta da minha perna, né? Eu não posso me esforçar muito. E daí, o que acontece? Os exercícios físicos eu procuro fazer em casa mesmo, só que eu não sou assim frequente, entende? Então, isso dificulta ainda mais no processo de emagrecimento. E por que eu tô falando isso pra vocês? Pelo seguinte, gente, tem coisas que não precisa, é o que eu falei no começo, tem coisas que não precisa outras pessoas virem falar pra gente.
Não precisa eu ir até um profissional para ele falar para mim o que eu preciso mudar. Se eu tô vendo isso, eu preciso fazer. E se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Você entende? Então, assim, eu preciso ter essa responsabilidade comigo, né? Porque se eu não fizer, gente, ninguém vai fazer. As pessoas vão fluir, as pessoas vão crescer, o mundo vai continuar, o tempo vai girar e eu vou continuar do mesmo jeito. E a única prejudicada será eu, tá? Principalmente em relação à saúde. Se a gente não muda, a nossa saúde não muda também. E assim, isso é fato, tá? Então, o que que eu quero que você, o que que eu gostaria de influenciar vocês? Façam por vocês, não façam pelas pessoas, não esperem os seus filhos crescerem, não esperem a casa ficar não vazia, porque a casa nunca fica vazia, mas não espere você ficar no seu silêncio para você tomar atitude de mudança. Muda já, enquanto a sua casa está cheia, enquanto as crianças são pequenas, enquanto ali você está aí no convívio escolar dos seus filhos, sabe? Aproveita já, começa a se preparar para o amanhã, começa a se preparar para o seu futuro, porque tudo começa hoje. Não existe tempo para você querer mudar, não existe idade, é agora, né? E eu aprendi, gente, eu vi isso, eu aprendi comigo, eu aprendi assim, tipo, a me valorizar, entende? Eu aprendi a olhar para mim, a olhar para dentro de mim. Eu estou aprendendo ainda, né? Estou no caminho do aprendizado, de olhar para minha pessoa e ver, por exemplo, assim, ó, tem hora que eu tô assim, ó, super feliz. E aí do nada bate aquela tristeza, aquela angústia, aquele negócio esquisito. E eu chorava demais. Uma coisa que eu notei, que eu chorava demais. Hoje, não tanto. Hoje eu consigo identificar, né? Por quê? Porque daí quando me bate essa tristeza, eu paro e começo assim, tipo assim, pensar, mas pera, por que eu tô assim? Por que bateu essa tristeza? Sabe? Tipo, da onde que veio isso, né? E aí, gente, quando eu começo a pensar assim, automaticamente eu já começo a ver o outro lado da coisa. Eu começo a pensar assim, não, peraí, eu não tenho motivo para estar assim. Tem pessoas em situações bem piores e nem por isso ficam assim resmungando, ficam tristes, chorando. Não, eles olham para frente e eles procuram vencer. E por que comigo vai ser diferente? Não, Senhor, não. Então, assim, eu não aceito, eu procuro não aceitar minha mente me sabotar, tá? E aí é onde eu começo a mudar a minha visão diante dessa situação. Então, automaticamente, quando eu começo a perceber que a angústia tá querendo tomar espaço no meu coração, eu começo, assim, a olhar as coisas boas que tem acontecido, que já aconteceu e as que vão acontecer, porque eu tenho certeza que vão acontecer em nome de Jesus, né? Aí começa a invadir assim, um sentimento bom, sabe? Um sentimento de alegria, um sentimento de gratidão, um sentimento gostoso. E daqui a pouco eu já começo a cantar, eu já começo a glorificar a Deus. E aí, gente, começa tudo a mudar. Mas primeiro começa aonde? Na identificação do que está acontecendo comigo, tá? E eu agradeço muito a Deus por conta disso, porque essa sabedoria, essa estratégia, é Ele quem dá pra gente. Então, com certeza, a partir do momento que você começar a pensar assim, você pode ter certeza, tudo vai fazer diferença na sua vida. Eu não sei se você é jovem, eu não sei se você é adolescente, eu não sei se você é idoso, idosa, não sei. Mas de uma coisa eu sei, responsável por sua felicidade,
Responsável por ter sucesso na sua trajetória, na sua conduta, é você mesmo. Não espere isso de ninguém, porque não vai ter, gente. Não vai ter. E digo mais, se você tem alguém do teu lado que te ajuda, que te aconselha, que é verdadeiramente um amigo ou uma amiga sua, olha, dê glória a Deus, porque isso tá escasso, viu? Isso tá muito escasso. Tô tomando meu cafezinho da manhã e falando com vocês. Mas tá muito escasso, porque olha, eu vou falar pra vocês. Então, se vocês têm esse amigo, essa amiga, essa pessoa que caminha com você, que te dá até bronca quando necessita, quando precisa, dê glória a Deus e aleluia, porque você tá super bem. Porque hoje em dia a gente não vê mais isso, tá? Isso de experiência própria eu falo pra vocês. E outra coisa que eu vou falar pra vocês é: tenham um costume, comece a ter o costume de escrever o sentimento de vocês. Isso facilita muito na identificação do problema, tá? Caso vocês, em certo momento da vida de vocês se encontrar como eu me encontrei, comece a escrever o que você está sentindo, a hora que você está sentindo, comece a marcar, você vai ver que vai fazer grande diferença na sua vida e no seu dia a dia, e com certeza vai te trazer ótimos resultados, tanto na vida profissional, principalmente na sua vida pessoal, porque se você como pessoa estiver bem, o resto vai estar bem também, tá? A sua vida profissional, a sua vida sentimental, tudo, gente, tudo vai fluir bem, mas primeiro precisa você estar bem para que as outras coisas comecem a acontecer, tá bom? Olha, espero muito, muito, muito que esse vídeo, que esse conteúdo de hoje tenha feito sentido para você, porque para mim fez. Todas essas mudanças que eu tenho vivido tem feito muita diferença na minha vida, e a minha intenção não é outra senão vir aqui tentar influenciar você, que dá tempo sim de mudanças, mas primeiro tem que partir de você, é você que tem que enxergar, tá bom? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Não sei nem que tamanho que ficou, se ficou muito grande ou se ficou curtinho. O que importa é que eu consegui mais hoje vir aqui e dar esse recadinho do meu coração para você, tá bom? Lembre-se, é coisa que eu tenho vivido, tá? Experiências que eu tenho vivido e tem feito toda a diferença na minha vida. E eu espero muito que faça na sua vida também, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Tenha um dia maravilhoso, abençoado, e não se esqueça, Deus confia em você, tá bom? Não se esqueça disso, ó. Bye, bye, fica com Deus. E volte para assistir os outros vídeos, tá bom, gente? Não me deixa só não, tá? Fica com Deus.